Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre caminhos do perdão. Nós sabemos que perdoar não é fácil, nunca foi fácil. E para muitas pessoas é quase que impossível, não é? Perdoar. Todos nós vamos ter algum momento na nossa vida que nós vamos ter que nos confrontar e nos defrontar. Estar diante de situações, né, complicadas que nós vamos ter que, enfim, resolver. Né? Resolver essa situação é ter atitudes, é você realmente ser maduro, é você, digamos assim, zelar pela sua saúde espiritual, física, mental e emocional. Você ter consciência de que você precisa trilhar esse caminho. É um caminho doloroso, um caminho difícil, um caminho que para muitos, como eu já disse, é impossível, mas nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Nós temos que entender que nós precisamos caminhar, né? Trilhar pelo caminho da paz, o caminho do entendimento, da maturação e, claro, temos que viver a vida, né, com qualidade. E para viver essa vida com qualidade, claro, nós vamos ter que trilhar o caminho ou os caminhos do perdão, né? Então, a gente muitas vezes se depara com situações em que nós somos abandonados, somos traídos, nós somos incompreendidos muitas vezes, pessoas que muitas vezes lhe caluniam, falam mal de você, pessoas que agem, né, de uma forma desonesta, lhe dão uma rasteira, né, na linguagem popular, e você enfrenta muitas vezes traição no relacionamento. Você enfrenta traição de um sócio, você enfrenta calúnias, difamações, você enfrenta, não é, muitas vezes pessoas falsas levantando falsidade contra a sua vida, e você tem que saber lidar com todas essas coisas, tá? Que é para você realmente, como eu disse, ter qualidade de vida, não é? E aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, para vocês deixar os comentários, queria pedir também para vocês assinar o canal, pode ser? Tá bom? Então vamos aqui para a palavra. A palavra está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, não tem outra forma, né? A gente tem que recorrer sempre ao conselho de Deus, à direção de Deus, à palavra de Deus, ver o que é que Deus fala em relação a isso, né? Aqui Deus diz assim para a gente ter misericórdia do próximo, né? Deus aqui fala para a gente perdoar o próximo, não é? O que é o perdão? É quando alguém lhe ofende, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, olha, ele fala ali, perdoai as nossas dívidas como nós também perdoamos os nossos devedores. A pergunta que você faz é, quem são os meus devedores? Os seus devedores são aqueles que lhe devem alguma coisa na área emocional, porque o perdão, geralmente, por trás dele existem várias situações, não é? E nós vamos comentar sobre essas situações. Então, para a gente liberar perdão, nós vamos nos confrontar com certas situações. Primeiro, você vai enfrentar a decepção, né? Talvez você esteja decepcionado com alguém. O que é decepção? É aquele descontentamento, né? Você coloca a confiança naquela pessoa, você coloca todo o seu amor naquela pessoa, e quando você vai ver, né, você passou por uma situação de decepção com aquela pessoa. Quando você entra nessa fase da decepção, claro que você vai ter que entrar, não é, justamente na questão do perdão. Você vai ter que realmente analisar as coisas e, enfim, seguir sua vida em frente e vencer essa decepção através do perdão. A segunda pedra no caminho, pessoal, do perdão é justamente a questão das, digamos assim,
a questão da mágoa, não é? As pessoas têm que resolver essa questão da mágoa. O que é a mágoa? É aquele ressentimento que as pessoas guardam no coração. Ah, eu estou magoado com fulano, fulano me feriu, né? Às vezes é uma palavra que você ouviu e não gostou, até muitas vezes é uma palavra que você falou e não devia ter falado, quando o juízo, o moidinho está aperreio, cabeça quente, sabe? Você falou e gerou ali uma situação, uma outra. São tudo situações almáticas. A alma, ela traz esses sentimentos na vida do ser humano, não é? Então, essas são pedras no caminho do perdão, né? Ou seja, quando você se sentir assim, você lembra que você tem que parar e você tem justamente que maturar e infelizmente ou felizmente você vai ter que seguir o caminho do perdão. Outra pedra no caminho, né, nessa questão dos caminhos do perdão, é a questão da raiva, né? Ou seja, as pessoas quando estão com raiva, elas tomam muitas atitudes, né? Você vê nos jornais, uns matam, outros se vingam, outros têm atitudes assim, né, terríveis, né? Nós tivemos em Pernambuco uma mulher que ela foi presa, mas aí quando ela se solta, ela pegou uma criança, né, e bateu com a cabeça da criança na parede e aquela criança veio, né, a óbito. E aí perguntaram por quê? Porque ela tinha raiva do seu ex-marido, entende o que eu estou querendo dizer? Então às vezes as pessoas estão carregando essas síndromes, a raiva, a mágoa, coisas assim desse tipo, e são pedras no caminho do perdão. As pessoas sentem dificuldade de liberar o perdão por isso. Mas a palavra diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz assim, né? Assim como Cristo vos perdoou, né? Assim como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Observe só, pessoal, a gente pode analisar, pensar, raciocinar e colocar, né, o nosso pensamento direcionado diante de Deus e perguntar-se como foi que Deus nos perdoou em Cristo. A pergunta que eu faço, você acha que houve algum sacrifício? Claro, houve o sacrifício de Cristo, Ele derramou a sua vida ali na cruz, deu a sua vida em prol da humanidade, para que houvesse o que, pessoal? A reconciliação do Criador com a criatura, da criatura com o seu Criador. Observe que houve o que ali? Houve um derramamento de sangue, houve um sacrifício, não é? Ou seja, na realidade, não existe perdão se não houver a renúncia do eu, do ego, da arrogância, da prepotência, não é? Do orgulho. Não vai ter perdão se essas síndromes almáticas estão dominando e governando a raiva, a ira, a mágoa, o rancor, coisas assim desse tipo, estão alojadas dentro do nosso coração, as feridas, não é? Então, tudo isso são pedras no caminho que você encontra e que você vai ter que saber lidar com isso, que é para você sair fortalecido, né? E se libertar dessa situação e viver, claro, um novo tempo na sua vida. Talvez você esteja doente, esteja com gastrite nervosa, úlcera nervosa, não dorme, com insônia, obeso, magro demais, come de menos, coisa assim desse tipo, não dorme direito. Tudo é reflexo dessas cargas almáticas que você vem carregando na sua vida. Por isso é muito interessante você pensar como diz a palavra, né? Perdoai-vos como Cristo vos perdoou, ou seja, renuncie a si mesmo, sabe? Infelizmente a gente vai ter que parar e vai ter que abrir mão de certas coisas, de certos sentimentos, para obter, claro, a nossa liberdade. Outra pedra no nosso caminho, pessoal, é o ressentimento. Pessoas ressentidas, eu não quero não. Eu não suporto fulano não, eu não suporto nem ver ele, nem ver ela, eu quero distância, quero ver não. Olha, ele vai para o aniversário, lá eu não piso, ele vai para o casamento, lá eu não vou, ele vai para a igreja, não vou para outra igreja, coisa assim desse tipo, entende? E assim as pessoas vão fugindo, elas não querem enfrentar o gigante, elas querem fugir dessa situação, porque estão feridas, porque estão magoadas, porque estão ressentidas, estão raivosas. E isso tudo é muito ruim. Tá certo, pessoal? Então, eu queria que você entendesse o seguinte, olha, nós temos que enfrentar esse gigante. Nós temos que enfrentar esse verdugo. Nós temos que enfrentar
esses conflitos interiores. Nós temos que vencer os sentimentos almáticos que querem dominar, governar, ditar e mandar na nossa vida, sabe? Nós temos que fazer uma escolha, né? Nós temos que ter uma atitude, e essa atitude, claro, é uma atitude de obediência à palavra de Deus. Foi isso mesmo que eu falei. Você tem que ter essa atitude de obedecer à palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo para você, perdoai, é uma ordem divina. Se você, claro, obedecer essa ordem divina, você vai encontrar ali forças, você vai encontrar condições, você vai ter ânimo, você vai ter, né, você vai ser fortalecido para você enfrentar esse grande desafio da sua vida. Caminhos, né, do perdão. Você tem que seguir esse caminho para você ser uma pessoa livre. Não deixe que ninguém lhe aprisione, não deixe que ninguém tenha você como um escravo, né? Ou seja, não beba todo dia um pouco do veneno, porque o veneno, né, da falta do perdão tem destruído muitas pessoas. E com certeza isso reflete na vida espiritual, na vida ministerial, nos relacionamentos, na família, até mesmo na vida profissional. A falta de perdão é como um ferrugem que fica corroendo e fragilizando a vida do ser humano como um todo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.